Boa noite, pessoal. Boa noite. Juliana, minha ex-orientada, Lucas, meu orientado, Marília. O professor Márcio já entrou. Márcio, já vou te convidar aí, tá? Vou mandar um convite para você, é só você aceitar, tá bom? E aí eu te chamo. Vamos ver aqui. Uai, mudou alguma coisa aqui, gente. Não tô conseguindo chamar o Márcio, não. Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos ver aqui. Pronto, Márcio, já vou te chamar. Já tô te enviando. Eu descobri hoje um negócio bem bacana. O pessoal do Pastagem Consciência aí. Nossa, eu esqueci o nome dele, me deu um branco. E aí, Márcio, tudo bem? Olá, tudo bem, Janaína? Tá me Tudo ouvindo? jóia. Tô te vendo, tá perfeito. Eu só tava contando novidade pro pessoal aqui rapidinho, Márcio, antes de você entrar, que hoje eu recebi uma notícia aqui no Insta que eu posso fazer live com 3 pessoas. Olha que bacana. Olha, que bacana. É, dá para melhorar ainda um pouco mais a discussão. Aí hoje, na hora que eu fui entrar no ao vivo, apareceu. Agora você pode fazer live com até 3 pessoas. Fiquei super contente. E aí, Delano, tudo bem? Márcio, que prazer ter você aqui. Que alegria poder estar conversando com você. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Sei que você agora está ocupadíssimo, agora um homem da gestão aí, cheio de compromisso, mas você aceitou. Então, assim, ó, de coração, muitíssimo obrigado. Em nome do Grupo de Estudos em Forragicultura e Pastagens aqui da Universidade Federal de São João, eu te agradeço ter aceitado dividir com a gente um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada. E eu que agradeço. Nossa, é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento aí e contribuindo, né, com esse grupo tão bacana aí, com esse perfil que tem cada dia atraído mais pessoas. Então, parabéns de antemão aí, mas muito bacana. Tá? É um prazer é meu estar aqui. Muitíssimo obrigado, Márcio. Fico muito feliz. A gente já se conhece, tá, pessoal? Que a maioria das pessoas que eu chamo aqui para falar nas lives eu não conheço pessoalmente, mas não é o caso do Márcio, né? A gente se conhece pessoalmente, está aqui pertinho na UFA, está perto aqui de São João, a gente já participou de banca e tudo mais. Né, já tive lá batendo papo com ele sobre vários assuntos, né? A gente está tentando fazer algumas coisas juntos, mas é muita coisa ao mesmo tempo agora, né, Márcia? E às vezes a gente se enrola um pouco, mas nós vamos conseguir. Nós vamos tentando devagarinho e vamos conseguir, né? Fazer Ah, alguma vamos, com coisa. É. certeza, com certeza. Parceiros. Então, pois é. Então, Márcio, você acompanha as lives, você já assistiu aqui várias vezes, né? E eu tenho o hábito de não apresentar o convidado, né? Eu não digo formação, não falo nada disso, porque eu gosto de deixar o convidado à vontade para falar aquilo que ele quer nos contar, o que ele considera importante, né? Você está aqui no perfil Forjicultura e Pastagem, então alguma ligação com a pastagem, a forjicultura você tem, né? Então, por isso que você está aqui hoje. Então, como é que você veio parar aqui, né? Como é que você veio parar nessa conversa? Me conta a sua trajetória na Forjicultura e para o pessoal que está acompanhando a gente. Um abraço aí para todo mundo que tá acompanhando aqui. Joia, Janaína. Primeiro, então, obrigado, né, de novo pelo convite. Eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Tem bastante gente na live aí. Eu agradeço o prestígio, né, do pessoal. E realmente é um prazer enorme estar aqui. Quando a gente fala de história, né, tem muita água que já rolou por baixo da ponte, viu, Janaína? Mas vamos lá, vou tentar resumir. Você sabe que eu sou descendente de italiano, adoro falar, mas eu Aqui, vou ó, tentar eu resumir. também. Vamos lá, né? Bom, eu sou agrônomo, tá, de formação. Eu morei em Piracicaba, tá, onde tem a Exalc, né? Mas eu não fiz a minha graduação na Exalc. Eu lembro que no ano que eu fui prestar o vestibular para fazer a FUVEST, participar lá da Exalc, né, que eu queria entrar, meu pai teve uma reviravolta na vida dele e a gente acabou, ele aposentou e decidiu comprar e mexer com fazenda. Meu pai sempre quis ser fazendeiro. E aí ele comprou uma fazenda em Colinas, no Tocantins, né? E eu mudei, mala e cuia para Tocantins. E lá eu já fiz um curso, já prestei o vestibular lá na época e fiz um curso de agronomia em Gurupi, né, no sul do estado do Tocantins. E aí eu sempre mexi com pasto lá, né? Eu tive uma orientadora muito bacana, que é a Flávia Tonani. Hoje ela também está lá, continua no Tocantins. Não sei se está aí presente, mandei o convite para o pessoal lá do Tocantins também. Então, eu tive uma excelente orientadora lá de iniciação científica, tenho uma forte amizade, a gente tem algumas coisas que a gente está trabalhando junto. E aí eu me lembro que ela chegou e falou para mim assim, Márcio, é um material bom para fazer uma pós-graduação, né? Você teve uma iniciação científica legal, tudo mais.
eu vou te indicar para algumas pessoas e tudo mais, né? E aí começou a história, porque no meu TCC final eu fui para Brasília, trabalhei com o Lorival Vilela, lá da Embrapa, em Planaltina, né? Só um instantinho, Márcia, aproveitando para fazer um merchan, o doutor Claro, Lorival Vilela vem fazer uma live com a gente, tá? Ainda agora no mês de abril para falar de boi safrinha. Eu fiquei muito feliz que ele também aceitou, então já estou fazendo propaganda aí pro pessoal. Agora pode continuar. pode fazer, gente. O Lorival é espetacular, tá? Eu fiz meu TCC, na verdade, foi lá em Brasília, em Planaltina, né, na Embrapa Cerrados, e fiquei sob a orientação do Lorival Vilela. A gente falei sobre métodos, né, de nutrição de plantas e como a gente calcular aí a questão de adubação, calagem e tudo mais, e foi o meu TCC. E aí eu me lembro que isso foi em 2000, nossa, faz muito tempo já. Mas eu lembro que foi no simpósio de manejo de pastagem. Não fala não, porque senão acusa a nossa idade. Se a gente começar a querer ficar lembrando essas muito, coisas, né? Aí fica acusando muita gente. Só tem cara de novo, tá, Marcos? Eu até tomei um banho, tá escuro aqui, viu? Mas quando seca o cabelo, aí fica todo grisado, já tá nesse nível. Mas aí eu conheci o Lorival Vilela, o Vilela falou assim, não, Márcio, você é um bom material para pós-graduação, igual a Flávia falou para mim. E aí ele falou, tô indo para Piracicaba pro simpósio e vou arrumar um negócio para você, vou falar de você para um pessoal de lá. E aí, tanto veio da Flávia quanto do Lorival Vilela, conversaram com o professor Carlos Pedreira, que já teve numa live sua aqui. Né? Sim, que é uma grande inspiração para mim. Todo mundo sabe do carinho, do respeito, da paixão que eu tenho pelo Pedreira. Profissional sem igual, né? Figuraço, exatamente. Né? Adoro Pedreira. Pedreira, um abraço para você se estiver por aí. E a questão é o seguinte, aí o Pedreira ficou sabendo de mim e falou assim, Márcio, eu quero falar com você, né? Aí eu liguei para ele lá no Tocantins, eu me lembrava ainda que na época tinha umas cabines de telefone que você tinha que pagar por hora. Né? Hoje nem existe mais isso, né? Não tem isso mais. Tô falando do meu tempo. Eu tô falando pra você não falar essas coisas que você acusa a idade, rapaz. Deixa aqui, tem detalhes que não precisa chegar. Mas você tem cara de nova, então deixa passar, né? E aí aconteceu foi isso. Eu liguei pro Pedreiro e falei, não, vem para cá, quero te conhecer. Aí eu cheguei lá, tinha só como orientado dele o Bruno Pedreira, que também já participou aqui da live. Já teve aqui. E que é um entusiasta também, muito bacana. Sim, ele é trabalho. E aí nós fomos parceiros e trabalhamos. Eu fiz mestrado, doutorado em Piracicaba. E aí no final de 2010 eu fui para os Estados Unidos fazer um ano sabático para mexer com modelagem de crescimento de plantas, que é o tema daqui, né? E quando eu retornei, eu defendi e aí já saiu um concurso na UFLA, na área de floricultura. Aí eu prestei e passei já logo de cara, assim, em primeiro lugar. E já estou em Lavras, vai completar esse ano, 2021, vai completar já 10 anos. Eu entrei em 2011. Oh, que beleza. Então, 10 anos. Show de bola. Tá? Show de bola, Márcio. E aí veio parar aqui. Um resumão da história. E aí veio parar aqui para conversar um pouquinho sobre justamente esse assunto, para a gente falar um pouquinho, né, de predição, falar um pouquinho de modelos, falar um pouquinho, principalmente de planejamento forrageiro, né, Márcio? Que é um problema muito sério que a gente tem hoje na nossa pecuária, né? Então, assim, já que a gente está falando de planejamento, né? Aí eu vou fazer para você a primeira pergunta, tá, pessoal? Eu anoto umas perguntas aqui para fazer, a gente conversa antes da live, tá? Então, o que é exatamente esse planejamento dos sistemas pastoris? Fala aí um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente sobre esse planejamento, que assim, eu tenho um pensamento, sabe, Mestre? Eu falo isso inúmeras vezes, todo mundo me fala isso milhares de vezes, seja aqui, seja no YouTube, seja lá no Clubhouse, que o Márcio participa com a gente numa sala, pessoal, toda terça-feira lá no Clubhouse, às 17h15, quando ele pode, ele aparece lá. A gente até fez uma discussão sobre isso, né? Eu costumo dizer que o manejo de pastagens, se ele não é o maior, ele é um dos maiores gargalos da pecuária brasileira, embora eu encare como sendo o maior gargalo. Né? Todo mundo acha que sabe manejar pastagem, todo mundo faz negócio de qualquer jeito, né? Um contrato técnico, né? Você quer costurar uma roupa, você contrata uma costureira, mas você quer manejar pastagem, você acha que você pode fazer por sua conta. Né? Então, isso aí eu vejo como um gargalo muito grande na pecuária nacional. E acho que isso é fruto também muito da falta de planejamento, né? Então, o que é esse planejamento de sistemas pastoris? Bom, vamos lá, né, Janaína? Planejamento, quando a gente fala de planejar, né, a gente pode usar vários exemplos. Você vai fazer uma viagem, você planeja. Você fala assim, eu preciso de combustível no meu carro, eu preciso fazer minha mala, eu preciso pensar em que caminho que eu vou seguir, né? Eu preciso estar com a revisão do meu carro pronta. Então, se você sai a esmo
fazendo o que você tem que fazer, no caso, uma viagem como essa, sem planejamento, você vai chegar no local, você pode ter problema com o carro, você não vai ter roupa para trocar, você não vai ter um hotel, às vezes, com vaga. Então, para tudo na vida, a gente planeja, né? Você planeja acordar cedo, você planeja ir ao banheiro, você planeja escovar os dentes, planeja sair de casa no horário para chegar no teu trabalho, né? E o que acontece algumas vezes é que não existe esse planejamento, né, de como usar o recurso forrageiro dentro da fazenda. Então, quando você sabe o que você tem de espécies forrageiras, a possibilidade, a capacidade de cada uma de produzir, a categoria do animal que você tem, quando você começa a pensar para isso e falar assim, como é que eu caso todas essas coisas em prol de um benefício de ter uma lucratividade maior no meu sistema. Aí você começa a planejar, né? Sem planejamento, você está brincando de fazendinha, né? Eu costumo falar isso para os meus alunos, né? Então, brincar de fazendinha, todo mundo gosta de brincar de fazendinha. Agora, brincar de fazendinha custa caro, às vezes, né? E na maioria das vezes. Então, a gente precisa ter um planejamento, né? E planejamento vai desde o planejamento estratégico, né? De vários anos aí, onde você está e onde você quer chegar. O planejamento, você tem o tático, que é aquilo que é um período um pouquinho mais curto, né? Assim, 6 meses. O que eu preciso comprar para a próxima safra, né? O que eu preciso comprar de adubo para gastar nas minhas pastagens mais para frente, ou de milho para fazer a minha silagem, né? Então, insumo. Esse é o tático. E o operacional é aquilo do dia a dia. Então, assim, para onde que vai meu animal? Eu tenho que tirar ele do piquete hoje, A, e vai para o B, ou vai para o C, ou vai para o D. Então, isso é o operacional do dia a dia. Para isso, eu preciso de planejamento, mão de obra, Sim. gente, e tudo mais, né? Deixa eu só aproveitar aqui, Márcio, rapidinho, e falar para o pessoal, só para avisar, tem um podcast em que eu falo do planejamento operacional tático estratégico, tá? Lá no Forjicultura e Pastagem, no Spotify. Esse, na verdade, depois do Edênio, que é o que a gente mais escuta, do Bruno também, está sendo muito, muito ouvido, esse do planejamento forrageiro, ele tem muito download, sabe, o Márcio? Eu acho que isso já Bacana. é uma sinalização que o pessoal está começando a ficar preocupado com isso, né? Porque tá ouvindo sobre planejamento forrageiro, então tá interessado pelo menos, né? O que acontece, na maioria das vezes, é que é o seguinte, né? Um profissional, né, o agrônomo, o zootecnista, o veterinário, ele tem o conhecimento, sabe passar o conhecimento, né? Aprende isso na universidade, os alunos têm interesse nisso. A parte administrativa hoje de propriedades rurais, ela tem muito apelo, tem muitas pessoas lidando diretamente com isso, com vários canais no Instagram também, no Facebook, no YouTube, tem muita informação, né? Mas a aplicabilidade disso direto na fazenda às vezes é muito difícil, exatamente por uma questão de mentalidade do fazendeiro, né? Então, eu tenho o próprio exemplo, falo de casa, né? O meu pai é fazendeiro e nem sempre ele me ouve. Ele fala assim, meu pai fazia assim, deixa eu fazer desse jeito, né? E aí nem sempre ele me ouvia nas coisas. Mas a questão é da gente tentar passar da melhor forma possível que o planejamento é essencial para você ter sucesso em qualquer atividade agropecuária, tá? Então, planejamento aí é essencial. Então, o planejamento é isso, é como você vai levantar os dados necessários para você trabalhar, né, na ponta do lápis ali, onde você pode implementar um recurso, onde você pode colocar um animal, ou como que você pode tomar uma decisão com menos risco. O planejamento te ajuda nisso. Se você não planeja, você tem mais risco, tá? Então, planejando, você tem maior controle das coisas que você faz na propriedade. Na verdade, nem o risco e o custo também, né? A falta de planejamento te traz um custo muito maior, né? A gente fala que a questão do planejamento da adubação, que é algo muito simples, que a adubação não é gasto, né? Mas é investimento. Exatamente. Principalmente quando você precisa saber manejar a adubação. Então, se você faz um planejamento, vai comprar um calcário antes, vai comprar um adubo antes, você fez análise de solo na água anterior, você não vai comprar quando todo mundo está comprando, você compra por um preço melhor. Então, quando você planeja, né, a sua chance de sucesso no empreendimento é muito maior, né? E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o modelo de predição para fazer o planejamento, né, Márcia? Essa é a sua área de atuação, é com que você vem trabalhando há muito tempo, né? Então, assim, explica aí o que seriam esses modelos de predição, como que se chega a esses modelos, qual a importância disso daí, como que isso pode acelerar esses processos para a gente. Perfeito, Janaína. Quando a gente fala sobre planejamento, né, a gente pode fazer o planejamento de várias formas. Eu posso fazer um planejamento na minha cabeça, colocar num papel, escrever, né, isso numa agenda, numa caderneta de campo, né? Existem várias formas de fazer. Mas existe uma questão dos modelos de predição, né? Então, assim, como a gente tem que medir o que cresce, o que está produzindo de forragem e medir o consumo dos animais, existem modelos
que podem estimar esses processos, tá? E aí é uma modelagem matemática, né, computacional, que leva em consideração fatores aí de ambiente, os fatores de produção, que vão gerar, então, informações de uma possível produtividade, tanto do capim, como um possível desempenho, tanto do animal. E você casando isso, você tem, de novo, um melhor controle, menos risco na tomada de decisão dentro da fazenda, né? Então, hoje, por exemplo, modelos matemáticos são muito utilizados para zoneamento de produção. Então, eu sou uma pessoa que tem um recurso, quero comprar uma fazenda e quero trabalhar com pecuária, né? Vou dar um exemplo aqui. Onde comprar essa fazenda, né? Eu vou trabalhar com pecuária num local que não tem água, que não chove, num local que é muito frio, que o capim não cresce porque tem uma temperatura muito baixa, ou num solo muito ruim, talvez muito arenoso, solo muito pedregoso. Então, os modelos ajudam você a tomar decisões até de que região você pode produzir mais ou que você pode comprar a propriedade, né? É um exemplo, um dos exemplos de aplicabilidade do modelo. Mas o que eu acho que é mais interessante dos modelos matemáticos, né, de predição é que eles te dão exatamente essa perspectiva. Você pode criar cenários, né? Se eu adubar mais, o que acontece com o meu pasto? Eu posso ter quantos animais a mais por hectare? Né? Se eu, nesse ano, não tenho dinheiro para adubar, então eu tiro o nitrogênio do meu sistema, tiro o fósforo, tiro o potássio, o que vai acontecer com a produção da minha planta daqui para frente? Então, os modelos de predição, né, que é diferente de prever alguma coisa, né, não é previsão, é predição, né, com base matemática nos dados, a gente tem aí uma segurança maior de tomada de decisão com menos risco no futuro ou até no presente. Tá? Então, eu consigo ter mais segurança no que eu vou fazer se eu conseguir simular cenários. E qual a melhor opção do que você simular cenário para você chegar no objetivo que você quer? Né? Eu simulo A, eu simulo o cenário B, com adubação, sem adubação. Será que se eu irrigar vai dar certo? Será que eu vou gastar recurso com irrigação e vai funcionar? Né? Tem regiões que chove bem e a água não é um grande problema. Tem regiões que a água seria a solução para uma produtividade mais constante ao longo do ano. Então, a questão da modelagem ela ajuda muito nesse sentido, de você conseguir ter uma visão, né, com base em dados reais ou dados coletados, né, ou modelos que são testados e validados em determinadas condições, para que você tenha maior segurança e planejamento da propriedade. Então, planejamento e simulação podem andar juntos aí, tá? Como é que isso é gerado, né? Como é que... Então, existem vários tipos de modelos, né? Como é que esses modelos vão surgindo? Como é que... Eu lembro que eu vejo alguma coisa disso, mas isso aí é sua área de atuação, eu não entendo muito. Isso, mas eu sempre estou lendo alguma coisa sobre esses modelos. Lembrando, gente, modelo, né, assim, para a gente talvez dar um nome específico, é uma representação, né, da realidade, certo? Então, assim, por exemplo, uma maquete é um modelo em escala reduzida de uma coisa maior, né? Então, quando a gente fala de modelo, né, matemático, eu estou falando de computadores trabalhando matematicamente com entradas, né, com input de dados e transformando esses dados numa saída que simule, então, uma condição de campo real, tá? O mais próximo possível do real. É lógico que existem milhões de fatores atuando sobre o capim, a pasta, aquela planta ali naquele momento, e que a gente não consegue colocar tudo dentro do computador, né? Mas existem fatores que são mais fortes nessa questão, e a gente consegue, usando esses fatores, trabalhar bem os modelos. Então, assim, como é que a gente coleta dado para isso? Que tipo de modelo tem? Existem os modelos empíricos, que são aqueles que é com base no conhecimento adquirido, ou seja, você faz um experimento, coleta os dados, faz uma análise de regressão, por exemplo, acha lá o comportamento dos dados, né? E aquilo é um modelo empírico, ou seja, um modelo que você conseguiu, talvez agora matematicamente, jogando um valor no X da sua equação, achar um Y com base num dado que você já coletou no passado. Né? Por exemplo, adubação nitrogenada aumenta a produção de forragem. Isso, uma regressão, ou seja, aumentou o nitrogênio, aumentou a produção de forragem. Pode gerar uma regressãozinha ali, né, uma matemática simples, né, linear ali, ou exponencial, né, dependendo do comportamento do padrão, né, do padrão de resposta da curva ali. Então, você pode gerar uma equação e, a partir dali, você usar essa equação para aplicar dentro da sua propriedade. É lógico que aquela equação ela foi gerada naquela situação, naquele ambiente, com aquelas características, e você talvez não consiga reproduzir igual em outro ambiente. Tá? Por isso que é mais interessante trabalhar com os modelos integrados, com várias equações trabalhando ao mesmo tempo.
E aí existe um outro tipo de modelo, né? Para não ficar falando, tem vários tipos aí, mas o modelo que a gente mais tem trabalhado são os modelos mecanicistas, né? Ou seja, eu tenho um mecanismo fisiológico de crescimento, ou seja, chega a luz na planta, a planta absorve a luz, transforma aquela luz, né? Quebra, né, água, entra nitrogênio, fósforo, potássio, faz o carboidrato é aproveitado pela planta. Então, existe uma concatenação de ações, né? Ou de ações fisiológicas da planta que a gente consegue transformar isso em números. E aí, transformando isso em números, com base, por exemplo, a temperatura, eu tenho X de água, eu tenho X de nitrogênio, principalmente luz, água e nitrogênio são os principais fatores que são a entrada desses modelos, né? E a partir dali a gente começa a trabalhar aí a organização, né? Ou seja, a validação desses modelos para que eu tenha uma predição bacana para a maior variedade de capins possível, maior variedade de manejos possível, altura de entrada, altura de saída, interceptação de luz e pá. E então a gente consegue trabalhar com isso de uma forma empírica, assim, a priori, né? Ou seja, eu, com base no processo, eu chego no resultado. E eu não chego no resultado com base no dado, como é o modelo empírico, por exemplo, tá? E aí, nisso, a gente tem vários modelos aí que trabalham dessa forma, né? Nós temos aí modelos que são nacionais, tá? O Invernada, por exemplo, foi um que trabalhou muito nessa questão O William perguntou mecanicista, né? se tem outro além do Invernada. O William Madeira perguntou. Temos aí modelos que podem ser adaptados, tá? Tem, por exemplo, o 3PG, que é para florestal, ele pode ser adaptado para planta forrageira. Estou trabalhando em cima disso agora, tá? É um modelo novo para mim, mas é um modelo todo feito em base de Excel, dá para trabalhar muito bem. Mas hoje os mais comuns que a gente vê aí no mercado é o APSI, né? Que é um modelo australiano, e nós temos o Crop Grow, o Forward Model, que é um modelo dentro da plataforma DESAT, que é uma plataforma norte-americana. Está desenvolvido ali entre a Universidade da Flórida, que é onde eu fiz o meu pós-doutorado depois, tá? E meu doutorado sanduíche lá, e também a Universidade, né? A Geórgia também, né? Então, nós são duas universidades trabalhando em conjunto em cima disso, e gente do mundo inteiro ajudando a calibrar esses modelos. Inclusive, no Brasil, a gente tem algumas equipes, tá? De universidades e institutos de pesquisa aí que ajudam na calibração desses modelos. O Bruno Pedreira foi um que trabalhou com eles, né? A professora Patrícia Santos, na Embrapa, em São Carlos, e a professora também na Exalc, ela tem trabalhado muito com esses modelos, né? E nós temos aí alguns alunos dela que também têm participado né, dessa estruturação dos modelos. Então, as equipes não são muito grandes na área de modelagem, tá? No Brasil, são poucas as equipes que têm trabalhado. O professor Laumagno também, no Ceará, também tem conseguido um outro tipo de modelo, tá? Com outro grupo norte-americano. Mas então modelos existem que são passíveis de serem utilizados. E hoje esses modelos são gratuitos. É só você mandar um e-mail para o pessoal, eles mandam a plataforma e você trabalha em cima dela. Apesar de que essas plataformas não são muito amigáveis, tá, Janaína? Assim, tem que ter muita entrada de dados, tem que ter uma organização dos dados. Mas hoje um técnico, por exemplo, que consiga trabalhar num Apsin ou num Crop Grow, ou que trabalhe bem, que seja no Invernada, né, que é o modelo brasileiro, a gente consegue ter uma boa perspectiva do que pode acontecer. E hoje, como consultor, seria muito interessante conhecer isso. Porque, às vezes, você faz uma consultoria, ainda mais agora com Covid e tudo mais, consultorias online. Então, se o fazendeiro te passar informações, te passar um mapa, te passar dados de latitude, longitude, você pegar isso na internet, e você consegue baixar dados, por exemplo, de qualquer latitude e longitude do site da NASA, né? Então, é possível você alimentar esses modelos com uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento aí de programação, tá? Entendi. Márcio, como é que está a adoção, né, disso daí aqui no Brasil? Né, essa adoção do planejamento nessas propriedades pecuárias, como é que está a adoção dos modelos? Como é que você vê isso? Você acha que a gente está andando muito devagar? Você acha que a gente está indo bem? Né? Porque, assim, eu acho assim, interessante essa conversa que a gente está tendo, até porque a gente tem muitos produtores aqui ouvindo, e a gente está falando para usar um software, né? Vamos usar o Invernada para ele poder gerar essas predições, aquela questão toda, né? E aqui na minha região, Márcio, eu tenho uma produtora de leite aqui, uma produtora de queijo artesanal, em que o planejamento dela é tão bom que todo dia ela tem que, até nas águas, na beira da estrada, ficar catando capim, né? Então, assim, são duas coisas completamente antagônicas aí nesse sentido, né? Então, que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né?
que a gente tem várias tem. realidades, né? A gente tem vários tipos de produtores, né? Então, como que está a adoção dessa tecnologia? Porque é uma tecnologia, né? Tanto que o papel do Forra de Cultura e Passar é justamente esse, né, pessoal? Popularizar a ciência e a tecnologia. Muita gente não sabia, talvez, essa tecnologia que o Márcio está apresentando para a gente, né? Então, nós estamos popularizando aqui para vocês essa tecnologia. O invernado existe, né? Existe essa possibilidade de fazer o planejamento. Mas como é que funciona isso no dia a dia da fazenda? Que tipo de produtor pode utilizar? Né? Então, assim, como que ele vai utilizar? Ele obrigatoriamente tem que ter o técnico, né? Então, você entendeu o cerne da pergunta, né? Tudo que eu Sim, quero sim. saber. Vamos lá, Janaína. Assim, do meu ponto de vista, né, é lógico que hoje a gente está passando, principalmente a pecuária, né, de um tempo para cá, ela vem passando por um profissionalismo muito maior, né? A gente está profissionalizando a Sim. atividade pecuária, né? Então, a carne de qualidade, o leite de qualidade, né, a produção pensando no bem-estar animal, né, ainda mais com a concorrência que a gente tem hoje de carnes de laboratório, carnes processadas ou carnes, né, que não é Que não é carne, não é carne, vegetal, que não é né, não é carne. carne, não é leite, né, vegetal, né? O pessoal faz essa sinonímia aí para trazer para quem está vendo mais ou menos o que é, né, assim, o objetivo. Mas nós sabemos muito bem que não é, tá? Não tem nada contra isso, tá? Eu acho que tem espaço para todo mundo e todo mundo tem que fazer o seu melhor. E isso só mostra para a gente que tendo gente fazendo coisas diferentes, né, do que a gente faz, a gente tem que sempre se adaptar, né? Isso é uma questão. E aí, hoje, né, existem políticas muito fortes para isso, né? Então, assim, para você ter uma qualidade específica de carne, você tem que trabalhar na sua propriedade com um determinado sistema de manejo, né? Da Hoje é porteira para requerido dentro, isso, né? né? Então, hoje, o fazendeiro que não se adaptar a essas inovações ou o que o mercado está exigindo dele, né, vai ser mais difícil. Às vezes o mercado vai exigir lá que na carne tem um QR Code e fala assim, ó, esse animal consumiu a forragem da braquiária A, ele teve tantos dias de idade, ele consumiu assim, o pasto foi adubado, gastamos tanto de carbono, então as pessoas estão interessadas nisso. Então, nesse sentido, quando a gente começa a transformar a atividade pecuária numa atividade mais empresarial e menos brincar de fazendinha, né, a gente pode lançar mão, usar esses artifícios de orçamentação forrageira bem montada, esses modelos e planilhas específicas ou até programas, né, de gerenciamento de propriedade que tem incluso nelas esses modelos, né? É lógico que não é obrigatório, por enquanto, não tem nada obrigado com relação a isso. Mas eu ainda acho, né, que a gente está melhorando, tá? Então tem muita gente começando a usar. Eu tenho conhecimento de ex-alunos e alunos de outras instituições que me procuram, né, para falar sobre o DESAT, que eu tenho um conhecimento um pouco maior sobre isso, tem alguns artigos publicados nessa plataforma. E o pessoal já está usando para fazer simulação de produção em fazenda. E tem fazendeiro querendo comprar fazenda utilizando o DESAT para falar assim, ó, como que é a estacionalidade? Né? Como é que eu vou adubar? Quanto que eu vou gastar? Então, antes de ele investir, de comprar fazenda ou alugar uma fazenda, ele já quer saber como que a fazenda pode trazer, o que a fazenda pode trazer de benefício para ele, quanto que ele vai gastar, né? Então, hoje até o arrendamento tem gente fazendo utilizando esses modelos aí. Mas isso é para quem tem um pensamento bem empresarial mesmo, né? Quem está levando a atividade para outro patamar. Mas nós temos muitos ainda fazendeiros que estão, né, num nível em que o planejamento ainda tem que partir da anotação do valor. Então, para mim, assim, planejar, né, eu falo de modelos, trabalho matematicamente isso, computacionalmente isso, mas nós temos que ver, como você falou, o Brasil tem várias realidades, né? Então, se o fazendeiro começar simplesmente medir a quantidade de capim que ele tem, anotar isso e saber quanto que ele produz por ano, né, e quantas vacas ele tem por hectare, e medir a taxa de lotação, isso já é um planejamento, já é um salto absurdo, né? Para quem não fazia nada. Né? Então, para quem não faz nada, metade já é dobro. Né? Tem um Sim, jargão que fala assim. Meu Então, marido Janaína, fala muito isso. tem vários universos. Né? Então, desde a questão da anotação, da formalização da anotação, quanto que a vaca produziu de leite, quantos dias esse animal ficou no pasto, isso começa a trazer para um técnico, né, ou para o próprio fazendeiro, se ele buscar conhecimento, base para ele planejar melhor. Então, o uso de modelos auxilia muito, tá? E muito mesmo. Mas hoje acho que o planejamento, a utilização do planejamento, né, ainda precisa de um passo maior. Nós precisamos divulgar mais essa condição. Mas hoje, gente, eu falo para vocês, eu trabalho com isso, né? E é a parte básica da produção de forragem, a parte de modelagem de crescimento, né? Eu trabalho muito com a planta em si.
E eu sigo vários canais, várias redes sociais, várias pessoas. E, gente, eu recebo coisa o dia inteiro falando de planilha de orçamento, planilha de gestão de fazenda e tal. Eu sempre me inscrevo e falo, me manda, deixa eu dar uma olhada nesse negócio, né? E vejo o que é bom, o que não é e tal. Eu acredito que o que a gente tem que fazer é isso, é buscar informação correta, segura e começar a fazer o negócio entrar nos eixos, né? A partir do momento que você anotou alguma coisa, você já está, mesmo que seja num caderninho, não precisa ter um computador, né? Tem uma caderneta de campo, já é um grande avanço para quem não fazia nada. Agora tem o nível, né, que você vai subindo, vai melhorando, vai tendo assistência técnica, assistência computacional, aí você começa a trabalhar com geoprocessamento e tudo mais, imagem de satélite. Aí o céu é o limite, né? Aí eu vejo que num futuro próximo a gente vai ter até sistemas inteligentes trabalhando na gestão da fazenda. Tá? Então a gente está partindo para um negócio desse. Hoje a inteligência artificial está tomando decisões muito importantes com base em dados, em banco de dados, por isso que dado é importante. Tá? Hoje dado vale muito, muito dinheiro, né? Sim, então, se você tiver dados na sua propriedade, o técnico consegue trabalhar com ele. E se um técnico tiver conhecimento de inteligência artificial, ele coloca esses dados num programa, no computador, e o computador vai achar as nuances que às vezes a gente de cabeça não acha. E isso é muito legal, porque no futuro a gente pode ter um auxílio muito grande aí, computacional, para tomar as decisões com mais segurança. Tá? Mas para isso, de novo, sem dado, não se treina, né, a inteligência artificial. E aí isso é outra história. Aí se a gente abrir esse caminho, vai longe, né, Janaína? Quando o Guga teve aqui, né, o Rodrigo lá da Embrapa Gado de Corte, quando ele teve aqui, eu fiz essa pergunta, se ele achava que o manejo... E ele é do manejo, né? O Guga é do manejo. Aí eu perguntei, Guga, você acha que o manejo de pastagem é o maior gargalo da pecuária? O Guga falou assim, não, é anotação, é gestão. O povo não anota nada, não dá nem para você manejar direito se você não tiver anotado, né? E até achei interessante essa resposta. Depois eu até passei a mudar a minha frase. Se o manejo de pastagem não é o maior gargalo, ele é um dos maiores, porque a gente tem muitas outras coisas aí também que atrapalham, mas é porque a gente está muito avançado em nutrição, genética, né? E o manejo fica assim, sempre mais para trás. Mas esse comentário dele foi muito importante. Eu até gravei um vídeo no YouTube sobre isso, né, o Márcio, falando isso. Não assisti, não consegui assistir. Mas que bacana, a gente tá alinhado. Então. Tá alinhado. Não, isso aí é fato, a ciência tá sempre alinhada. E aí eu gravei um vídeo no YouTube, que também você não deve ter assistido, falando exatamente isso, da importância da anotação, porque você não pode melhorar aquilo que você não pode mensurar, Márcio. Aonde o calo... Isso eu vi. Aonde o calo aperta? Você não sabe onde o calo aperta, né? Veja bem, aonde você vai cortar? Se você não sabe onde está sobrando, né? Onde sobra gasto para você ali, você tem que cortar, mas você não anota, né? Isso até, inclusive, na vida pessoal. Quando eu comecei o vídeo ali do YouTube, eu falei assim, tem produtor que fala, professor, eu não quero nem anotar, não quero nem começar, não quero nem saber. Porque quando ele faz a conta, ele desespera, né? E tem uma coisa, Márcio, que eu não sei se você concorda, só para a gente incrementar aqui a discussão, o pequeno, do médio para pequeno produtor ali, ele acha que ele não pode fazer uma pecuária profissional, né? Para você ter uma pecuária profissional, não importa o seu tamanho, não é isso? Você pode ser um pequeno produtor que tenha todas as anotações, que utilize esses modelos, não pode? Janaína, eu concordo totalmente com você. Inclusive, eu acho que é uma visão, assim, a gente tem que... Eu aprendi muito com o professor Moacir Corsi, numa disciplina que eu fiz com ele lá em Piracicaba, de que a gente... Que também teve aqui, né? Que também fez uma live aqui com a gente, né? Só que essa aí não ficou gravada. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Quem não viu, perdeu. A questão é que, assim, de novo, eu tive mestres muito, muito bons, né, que me deram um embasamento muito legal para eu tomar um rumo na minha carreira, na minha vida e seguir em frente, né? Ou seja, eles chegaram até num ponto e falaram, daqui agora você anda sozinho. Agora né? Se vira. E aí a gente cria as nossas opiniões, os nossos trabalhos, nossos planos de carreira e tudo mais, né? Mas eu me lembro de uma das conversas com o professor Moacir Corsi, que ele falava assim, olha, a gente tem que às vezes nós estamos olhando muito nesse caminho aqui e a gente tem que parar, respirar e mudar o ponto de vista. Olha mais de lado esse negócio. Será que esse negócio é assim mesmo? Né? E aí, sempre, toda vez que surge alguma pergunta, algum problema, eu sempre tento deslocar o ponto de vista para enxergar melhor o todo, né? Ou seja, eu ponho meus olhos em vários pontos para enxergar de todos os lados, né? Eu acho que isso é muito importante a gente fazer. E uma coisa que é bacana, que, por exemplo, você falou, o pequeno tem essa ideia de que não pode profissionalizar e tudo mais. Né? Nós fizemos um questionário alguns anos atrás, aí aplicamos, né, aqui na região, com fazendeiros da região,
e que mostrou um negócio que, assim, o fazendeiro, o pequeno e o médio, ele tem mais controle de algumas coisas, porque ele depende daquilo para viver, né? O grande fazendeiro, ele às vezes não aposta muito na tecnologia, no uso de adubo, de fertilizante, de corretivo. Então, o pequeno já controla mais, né? E não é porque ele é pequeno que ele não pode usar um programa computacional, ou não pode ter uma assessoria. Inclusive, é mais interessante ter assessoria, né? Quem tem pouca área para trabalhar, né? Quem está trabalhando para aproveitar melhor, mais né? intensivo, porque o risco é maior, né? Quando você está trabalhando assim, que você não pode errar no manejo, você não pode errar, ou se tem um evento climático, ó, fez um veranico de 20 dias aí, que seja... Igual teve agora em janeiro, né? Igual aconteceu. Então, assim, nossa, eu não me planejei para ter alimento, forragem, ou algum suplemento para meus animais. O pequeno sofre mais do que o grande. O grande, às vezes, tem terra, tem área, tem pastagem, ele solta isso, né? Então, o risco dele é menor, e até por isso ele adota menos ações, né? O grande adota, às vezes, menos ações. Agora, tem os grandes, que eu falo assim, grande em extensão de terra, ou os grandes são bem profissionais, assim como tem pequenos muito profissionais também. Mas, do ponto de vista geral do que você está falando aí, olhando por esse novo prisma, nós temos um pequeno que precisa realmente ser mais profissional, porque ele tem pouca área, ele tem pouca terra, ele precisa ser mais eficiente no sistema dele. Senão, depois ele acaba sendo engolido por lavouras aí de cana, lavoura de milho, né, ou outras culturas de maneira geral. Né, e a atividade vai ficando cada vez mais marginalizada, né, vai ficando cada vez mais para a periferia. Então, olhando por esses prismas diferentes, né, o que a gente precisa, na verdade, é ter uma conscientização generalizada de que planejamento é importante e que existe ferramenta para isso. Tá? Acho que esse é um ponto que é chave aí para a gente. Aqui tem alguém comentou aqui pra gente, acho que foi o que eu tenho que botar o óculos, a idade, Márcio, tá vendo? O Reginaldo da Costa comentou que muitas vezes o pequeno não quer aprender, né? Que ele não tem interesse, ou então ele não resiste na assistência técnica. E existe o pequeno que anota, que faz tudo, que sabe disso, né? E existe também, assim como o grande, né? Como o Márcio comentou, né, Márcio? Uhum. Às vezes não é Gente, birra, né? Não é não. Inclusive, nesses questionários que nós fizemos, eu tô para refazer esse levantamento de dados, tá? Com um aluno meu agora nesse semestre. Mas, por exemplo, nós perguntamos, tá, para os fazendeiros assim, você recebe visita técnica? Né? Aí, 30% deles recebiam. Aí você pergunta, mas você gostaria de receber visita técnica? Praticamente 100% quer receber visita técnica, né? Mas, assim, que recebe visita técnica realmente são poucos, né? Então, às vezes, o fazendeiro tem que entender, eu vou chamar de empresário rural, né? O empresário rural tem que entender que ele sendo pequeno, médio ou grande, se ele não tem expertise numa determinada área, não tem conhecimento, né? E de novo, gente, não estou aqui para falar que fazendeiro não sabe fazer as coisas. Tem fazendeiro que é muito, muito bom e que sabe manejar que bota a gente no chinelo, né, Márcio? Que bota a gente no chinelo, né? Não, isso existe, gente. Você chega numa propriedade assim, um cara, você olha assim, você fala, o pasto tá lindo, você quer até fazer um vídeo, que nem eu fiz lá na propriedade, aproveitei para fazer o vídeo do Zuri. Que o trem tava bonito demais. Ô, Márcio, só um parênteses aqui. Eu queria mandar um abraço para o professor Nilman, que é um parceiro grande aqui do Forra de Cultura e Pastagens. Ele está aqui com Agroverdades. O professor Patrick, o Patrick Schmidt, comentou aqui que planejamento forrageiro é bom, mas tem que combinar com São Pedro, que de vez em quando São Pedro puxa tapete mesmo, né? Por isso que tem que fazer o planejamento, né? Então, eu queria mandar um abraço para esse pessoal todinho que está aqui acompanhando a gente. É muito bom ter essas pessoas tão bacanas que já tiveram aqui em algum momento assistindo os outros colegas. Então, isso é muito bom. Bacana, perfeito. Um abraço pro Patrick. Patrick eu conheci lá de Piracicaba, fui companheiro lá. E o professor Nilma foi professor do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho é zootecnista formado lá na Federal Tocantins e Aravaína. Então, foi aluno dele. Cheguei a conhecer o Nilma lá, talvez faz tempo. Gente, que bacana. Não se veja, né? Mas eu conheço o Nilma, já conheci, já apertei a mão do Nilma, tá, gente? Já apertei a mão do Nilma. Isso aí é importante, você vai pular, você pode pular. A gente tem uns figurões aí que a gente fala, nossa, já apertei a mão do cara e isso é muito nostálgico, né? Então, gente, só para falar ainda, para fechar essa ideia aí do planejamento de fazendeiro, pequeno, médio, grande e tudo mais, a questão é que o fazendeiro sabe muito como funciona o sistema dele, quem está no pasto todo dia enxerga os problemas e sabe empiricamente, né, conhecimento empírico, vai passando ali de pai para filho, ele vai sentindo o negócio, né? Então tem muito do feeling do dia a dia ali na fazenda. E isso não tem ciência, não tem matemática, não tem modelo que consiga simular, tá?
mas existem, assim, para planejamento, para estruturação, né? E para quem tem um pouco mais de dificuldade de ter esse feeling, ter esse conhecimento da própria fazenda, ajuda muito, tá? Então, um técnico experiente, um técnico bom, né? Hoje nós estamos, eu falo, a pecuária está melhorando muito porque nós estamos formando técnicos melhores, porque nós estamos tendo novas ferramentas e os meninos estão saindo, né? Assim, os meus alunos são muito, muito melhores do que eu em termos de computação, de análise de dados, né? Eu tenho alunos hoje que são estatísticos, né? Eu tenho um aluno meu que é estatístico e trabalha com estatística com pastagem. Eu tenho Isso é outro muito aluno bom, né? que desenvolve programa de inteligência artificial para pasto, né? Então eu falo, puxa vida, né? A gente vai ficando para trás. O Pedreira falou isso na live dele, né? A gente vai Isso é a ficando, melhor coisa, né? coisas, vamos tentando agarrar um pouquinho, dar uma mordidinha na beiradinha ali. Mas, gente, muita coisa está surgindo, está acontecendo, e eu fico muito feliz com isso, tá? Com todo mundo aí que está usando essas tecnologias, usando aqui uma mídia social, digital, para trazer informação, para conversar, né? Buscar informação de qualidade. Ó, a Giovana Maciel falou que ontem ela conheceu um produtor com 100 hectares que faz ILP desde 94, 24 quilos por vaca, ele anota tudo. Aí ela comentou aqui que ela ficou até emocionada com o depoimento dele. Eu estou emocionada de você estar aqui com a gente também, viu, Gi? Giovana, não sei se você conhece a Giovana, ela é pesquisadora lá da Embrapa, trabalha com ILP. Bacana. É isso mesmo, Giovana, perfeito, né? A gente tem que ter gente com dado, né? Eu me lembro que quando eu passei lá em Planaltina, né, eu fui estudar um pouco sobre nutrição de planta e adubação, de fertilidade e tal, e aí tinha experimentos de 20 anos lá na Embrapa, em Planaltina, né? E eu falei, gente, mas experimento a gente faz, né, na faculdade, às vezes 2 anos, 3 anos, quando consegue levar para 4, 5 anos já é uma coisa, né, vitoriosa para ter dados de 5 anos de pastagem, direto, e tem gente trabalhando com 20. Hoje esses pais, então, eu tinha meus 20 anos na época, eu estou beirando os 40 aí, então já tem 40 anos de experimento no campo, né? E isso é excepcional, gente, isso é muito legal, tá? Ah lá, 36 anos, né? Mandou aí. O Nilma falou que te conhece, o Nilma falou que lembra de você, que conhece teu trabalho, e que por isso que ele está aqui, viu? Legal. O Ira está comentando que a disciplina de TI, né, Tecnologia da Informação, vai ter que surgir nos currículos das ciências agrárias, eu também acho. A gente vai ter que fazer isso. A própria zootecnia de precisão, né, a agricultura de precisão, já tinha que estar nos currículos há 10 anos atrás, né, Márcio? E agora a gente vai ter que trabalhar nessa vertente mesmo aí, porque o mundo hoje ele é totalmente digital. Ele vai ficar gravada a live sim, tá? Tem uma pergunta que eu achei bacana aqui, Márcio, eu tô caçando ela aqui para você. Espera aí. Aí tem um comentário do Patrick. Aqui, achei, do Lucas Penteado. O quão importante as medidas indiretas de pasto favorece o fornecimento de dados para a modelagem forrageira? Lucas Penteado eu acho que eu conheço, tá? Eu não sei se tem um homônimo aí, mas bacana, tá? Não sei se foi um aluno meu, Lucas Penteado. Depois ele fala aí se foi o aluno meu. Depois ele ele está trabalhando, eu acho que hoje lá com o pessoal no IZ de Nova Odessa. Se for o mesmo, tá? Não sei se às vezes tem um homônimo aí, tá, gente? Mas então, ele trabalhou comigo, né? Se for ele e tudo mais, a gente trabalha muito com coleta de dado indireto, né? Porque hoje, por exemplo, medir massa de forragem de forma destrutiva, aquela de colocar o quadrado no local, escolher o local, cortar o capim, pesar, secar, né? Isso em sistemas rotativos ainda é muito trabalhoso, né? Praticamente, sistema rotativo em que o fazendeiro troca o animal de piquete a cada dia, ou cada 2 dias, 3 dias, ele tem que estar cortando massa pré e pós quase todo dia, né? Então, isso demora, tem muito tempo, né, para fazer isso. Então, é oneroso, gasta tempo, gasta mão de obra e tal. Então, as medidas indiretas são muito interessantes nesse sentido, né? Hoje, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com o prato ascendente, que eu acho que é um equipamento simples, fácil de trabalhar, você pode construir ele, tá? Eu tenho trabalhado no desenvolvimento de inovação para ter um prato automatizado, para medidas de massa e outras medidas que o prato pode dar para a gente em aplicativo de celular. Nós temos hoje medidas que são feitas com NDVI, que é indireto, né? Nós temos medidas feitas com NIRS, nós temos medida feita com imagem fotográfica, com drone, com satélite, né? Então, nós estamos tentando correlacionar as produções, as massas e o manejo em cima disso, né? Para tornar mais fácil, né, a vida do produtor. Na verdade, a gente sempre tenta tornar a vida do produtor mais fácil e ter mais segurança no que ele faz, né, nos dados dele.
Então, as medidas indiretas hoje, elas estão em alta, né? Nós temos aí muita gente trabalhando nisso para conseguir conciliar, né? Fazer a vida do fazendeiro ficar mais fácil. Ou seja, ele vai lá, mede alguns pontos, ou ele tira uma foto, ou ele mexe com o drone, faz um escaneamento da área, mede quanto tem de massa ali indireto. Tem alguns erros, é lógico, a medida indireta pode ter algum erro, assim como a direta mal feita, né? Pode ter erro também. Mas, nossa, isso dá uma outra live, né? Dá, nossa senhora, isso é outra live. Mas... Isso aí é a nossa dor de cabeça, né? Mas o que é bacana é que a gente consegue, hoje, precisamos de dados, né? Alimentar modelos, precisamos de dados. Tá? Dados são muito importantes. E dado, infelizmente, você chega às vezes propriedade, tem muitos anos, não tem dado de nada. O pessoal não anota tudo, então tem que começar do zero. E aí isso, você gasta um tempo para ter dado para trabalhar. Né? E é uma coisa interessante que o produtor precisa entender, que à medida que ele vai anotando, ele faz a anotação com o objetivo de melhorar, né, Márcio? Então, se ele anota, ele consegue ver a melhoria ali no papel, né? Então, isso é que é interessante, porque ele vai animando para cada vez mais fazer. Então, quando ele aprender esse caminho, quando ele der esse start aí, né? Aí ele vai entender que é só anotando que ele consegue saber se efetivamente ele está melhorando, né? Aí ele fica até menos dependente dessas flutuações de mercado, de valores que estão pagando, porque ele sabe o custo de produção, né? Então ele precisa, de fato, anotar. Márcio, a gente está caminhando aí para o finalzinho, queria te fazer uma última pergunta. No sistema pastoril, onde exatamente nós vamos aplicar os modelos? Rapidamente, antes de responder, alguém perguntou aí na live, eu esqueci de ver o nome, está mais lá para cima, se esses modelos são caros, mas você já falou que os softwares são gratuitos, não, né? Hoje o Desart é gratuito, o Apsim é gratuito, o Invernada é gratuito, você não tem... E assim, você pode criar modelos, né? Trabalhar isso hoje, as teses, dissertações, tem modelos mais simples, mais básicos, você pode construir isso no Excel, por exemplo, né? Então, hoje, gente, tudo está open access, tá? Hoje tem de pagar para ter, né? Mas a gente está falando de inovação aberta, tá? É uma coisa que eu tenho trabalhado muito na UFA, eu não falei na minha apresentação, mas eu sou hoje diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, hoje eu trabalho com pasto, a minha área é pastagem, minha paixão, né? Mas eu não estou com esse foco que a Janaína está, por exemplo, hoje, de trabalhar vários experimentos e tudo mais, porque eu estou mais no administrativo. Eu estou ajudando outros professores a conseguir recurso para suas pesquisas, né? Mas eu tenho trabalhado muito com a questão de inovação. Hoje meus projetos são todos voltados para inovação em processos ou produtos voltados para melhorar o sistema de produção animal baseado em pastagem, né? Eu trabalho mais com pasto, né? Confinamento, essas coisas não é comigo, mas vocês vão falar com outras pessoas. Eu também estou fora desse tema, né? Isso aí. Mas eu sou pasto puro, tá? Eu também. E aí, puro sangue, né? Não pode mais falar isso, mas é. Não, pois é. Puro sangue. Mas aí, a última pergunta foi para falar onde que a gente aplica, né, isso, né? Modelos, por exemplo. Eu tenho construído um modelo, por exemplo, que é muito interessante, que é a questão de número de piquetes. Tá? Hoje, número de piquetes, a Helena fez vários vídeos sobre isso, muito legal, né? Que a gente trabalha aí. O esquema normal, né? Clássico, período de descanso, período de ocupação, mais número de lotes. E a gente vai manejar por altura, né, Márcio? Eu conversei isso com a Ed Carlos na semana passada. Aí você fala assim, tá, e quando você trabalha com interceptação de luz, quantos piquetes eu tenho que ter? Né? Boa pergunta. Aí eu consigo. É uma ótima pergunta. E eu tenho, por exemplo, um modelo... Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu tenho um modelo para isso, tá, gente? Lógico que precisa de ajustes, tá? Mas eu tenho um modelo matemático que simula para mim a quantidade de piquetes que eu tenho que ter para trabalhar com o sistema de interceptação de luz. Mas como é que isso funciona? Eu preciso saber como é que é a estacionalidade produtiva da planta ao longo do tempo, né? Das estações do ano. Preciso saber se eu adubar essa velocidade de crescimento, a planta chega lá, por exemplo, no 95 mais rápido. Então, você encurta, você vai ter mais ciclos. Então, é aquela coisa, se você aduba, você tem menos piquetes. A matemática mostra isso pra gente, né? Então, se você aduba menos, você vai ter que ter mais piquetes, porque lá no meio do ano, quando não chove, tá seco e tudo mais, o capim vai crescer num ritmo tão lento que para você sair de um piquete de 95 e entrar no outro de 95, você precisa ter muitos piquetes, né? E o modelo mostra pra gente, tá? Inclusive, assim, eu não quero, né, de novo, entrar em polêmica, nada, mas... várias situações que é muito complicado trabalhar a interceptação de luz apenas no pasto, né? Assim, o que eu vejo, né, é que a gente tem que atrelar a interceptação de luz a outros sistemas, né, de produção. Então, você vai ter que, em algum momento, você vai ter que diferir algum piquete, em algum momento você vai ter que suplementar o animal, porque única e exclusivamente no pasto, né, são poucas as regiões do Brasil que eu já simulei que a gente consegue ter um modelo de interceptação de luz só no pasto funcionando.
Tá? O professor Nilma me perguntou uma vez sobre isso, eu fiz uma palestra com ele, né, num evento lá em Tocantins, aí ele fez essa pergunta, se a gente, né, a gente não tem um sistema de produção a pasto o ano inteiro, né? Dependendo da região que a gente está, não tem mesmo, né, Márcio? Sim, Podemos a gente ter, tem. tá? Podemos Aí, ó, ter, podemos coisa ter, nova tá? pra gente aí. Matematicamente, com base em dados, podemos ter. Tocantins, por exemplo, ó, eu vi ontem no perfil do Nepral, lá do professor Do do professor Alexandrino, Emerson. tá? Ele Aliás, mostrou um uma página experimento de bacana para o pessoal seguir. É muito tá, bacana. 140 dias lá, e assim, ele mostrou gráfico, tá lá no perfil dele, vocês podem seguir Tá no lá, perfil né? dele. Tem assim, temperatura máxima, média, mínima e precipitação durante o verão lá em Araguaína. Pô, temperatura igual todo dia. Insolação igual todo dia. A água é suficiente para a planta crescer. O que falta ali para a planta crescer, então, mais ou menos? É a fertilidade, a adubação, né? E a questão de como você vai fazer o manejo. Se você bater muito, vai demorar mais para ele chegar no ponto que você quer, né? Mas, assim, tirando essas duas situações, o ambiente é propício para a produção. Então, eu trabalho matematicamente com zoneamento de produção e existem regiões do Brasil que são tem muita aptidão para pastagem, forragicultura e animal no pasto, né? Então, você pega Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás, você tem um período de verão, é muito bom de produzir, você consegue produzir pastos de excelente qualidade, numa condição de uma frequência de desfoliação muito, muito similar durante esse período, tá? E durante o inverno, às vezes é muito seco, se você conseguir irrigar e fazer a conta de que vale a pena irrigar, você tem produção o ano todo, tá? Então, Tocantins é assim, no Pará é assim, tá? Período de chuva depende muito da região, por isso tem que fazer o estudo de cada região, né? Mas dá para se produzir o ano inteiro bem. Inclusive, algumas simulações que foram feitas com o DESAT aí em algumas áreas, e nem foram feitas por mim, por pessoas que estão trabalhando com isso, acharam regiões, né, no interior do Ceará muito propícias para a produção. Nós temos regiões quanto mais próximo da linha do Equador a gente vai, nós temos uma condição melhor de produzir gramíneas de clima tropical, porque a estacionalidade depende mais de água e menos de temperatura, né? Então, e aí resolve. Então, assim, é possível produzir muito nessas regiões, desde que adubado, com o manejo correto, e você pode simular isso, tá? Sem nenhum problema. Aí até chega num ponto, Janaína, que é importante, né, de novo, falar que hoje a gente fala muito disso, né? A gente tem que manejar por luz, tem que manejar pela altura, né, da planta, tudo mais, né? E se a gente fazer um paralelo do dia fixo, né? Vamos lá, 28 dias, por exemplo, 4 semanas, e a interceptação de luz, né? Quando você trabalha o dia fixo, você resolve o problema da data da entrada e tudo roda bonitinho. A operacionalização é melhor, né? A operacionalização é mais fácil, né, Márcio? Vamos combinar que o dia fixo é bem melhor para o produtor, né? Isso, mas você não tem o controle da massa ali. A hora a massa vai estar alta, da qualidade. Que você esteja numa condição dessa, né? Assim, onde o ambiente é propício para a produção igual todo dia. Quando você trabalha em interceptação de luz, você resolve o problema da entrada do animal no pasto. A condição de manejo de colheita ela é sempre igual, mas você, dependendo da estacionalidade, né, do local que você está, você cria o problema do tempo. Então, ambos têm problemas aí, né, no sistema de produção. É lógico que hoje, para você manter uma uniformidade do pastejo, do desempenho do animal, usar a interceptação de luz, né, já veio e ficou mesmo. A gente precisa implementar isso mais do que é usado hoje, tá? Hoje pouca gente sabe como fazer, exatamente porque não tem esse controle de quando vai acontecer o novo pastejo. E aí o modelo pode ajudar muito nisso, né? A modelagem ajuda nisso, porque você vai entrando com os dados, né, de cada piquete, ele pode te simular quando vai chegar isso. Então isso é muito bacana, tá? Isso pode ser em Excel, pode ser em qualquer programa que a gente tem trabalhado. Mas olha que uma coisa que é interessante, tá? Para fechar o raciocínio aqui, que eu sei que está no tempo, né? Olha que interessante. Dia fixo, ele pode ser igual à interceptação de luz, em determinadas condições. Então, quando a gente fala assim, hoje a gente tem que trabalhar por luz, tem que trabalhar tal, esquece dia fixo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, nesse ponto, quando a gente fala assim, porque eu no passado falava assim, não, vamos trabalhar só por luz e não vamos trabalhar dia fixo mais, porque os projetos mostram para a gente que dia fixo não é legal, tudo mais. Mas, gente, interceptação de luz e dia fixo pode ser a mesma coisa se você tiver numa condição igual de produção. Sim, tem dia, por exemplo, que os 28 dias que você planejou vai ser os 28 dias que vai demorar para chegar aquela planta. Nos 95.
Por né? exemplo, você está em janeiro, né? Eu sempre comento isso. Você está lá em janeiro, que você tem muita. Estou falando aqui da nossa região, tá? No Brasil Central. Uhum. Onde você tem muita radiação, você tem temperatura, e você adubou, você fez tudo os 28 dias, eles vão ser longos. Mas se você já estiver lá no final do período das águas, em que começa a encurtar o dia, esses 28 dias eles podem ser adequados. Ou então esses 28 dias que você planejou, eles podem ser, inclusive, muito curtos. Não vai nem chegar. Isso. Né? Então, em algum momento, vai casar, né? Como diz meu pai, o relógio, mesmo estando errado, 2 vezes por dia ele está certo, né? Ah, sim, mas o que eu quero dizer no final das Entende? Então, contas assim, eu acho é que uma hora coincide, sim. Não, essa coincidência, por exemplo, 28 dias com 95, acontece. O trabalho do Bruno Pereira, do doutorado dele, mostra isso, né? Então, na primavera, em Piracicaba, 28 é igual a 95. No verão, já não. Pronto. No verão tinha que ser Exatamente, dias, é isso que eu tô falando. né? Dependendo do momento, mas o que eu quero não. dizer é que é o seguinte, você está numa região onde luz, temperatura, água é igual, que são aqueles fatores que a gente não controla, e você controla, por exemplo, a adubação nitrogenada. Então, você põe nitrogênio, a planta cresce em curto ciclo. Mas esse crescimento que dá da planta ao longo do tempo, se você está numa condição onde luz é igual todo dia, temperatura é igual todo dia, a radiação é igual todo dia, fotoperíodo é igual todo dia, que quando você está mais próximo da linha do Equador, né, e em regiões específicas ali do norte do Brasil, você tem a mesma condição de energia, de luz, de água igual, a planta vai produzir igual. Então, assim, 28 é igual a 95, ou 21 é igual a 95. Entendi. Né? Então, assim, você... E o exemplo que eu falei lá do Nepral, lá, né, do Alexandrino, aqueles dados que ele mostrou, mostra muito isso. Você tem um período, pelo menos uma época do ano, onde as condições são muito similares. E se elas são similares, provavelmente a produção de forragem diária vai ser igual. E aí só vai ser maior ou menor em função do quê? Da adubação. Né? Quando eu fiz a live aqui com o professor Sila, tanto o Emerson quanto o Túlio, o professor Túlio, acho que é lá de Rondônia, eles fizeram esses comentários, fizeram essas perguntas. Foi até uma discussão bem bacana e bem interessante nesse sentido. Né? E dependendo da região, pode ser que não fique tão redondo quanto ficaria, né, em outras regiões. Eu só fiquei curiosa com uma coisa, Márcia. A gente está aqui mesmo realmente caminhando para o final. Meus cachorros resolveram participar agora no final. Aí, isso sempre acontece, Márcio, desculpa, tá? Até perdi a concentração aqui. Eu fiquei curiosa com o negócio que você falou em relação ao número de piquetes, né? Que você tenta trabalhar com essa questão da simulação. Né? Então, você vai iniciar um sistema rotacionado, só para eu me situar aqui. Você vai iniciar um sistema rotacionado e você quer perguntar para o professor Márcio quantos piquetes você vai ter num capim-mombaça, que você vai fazer esse planejamento e tal. E aí você faz o planejamento do número de piquetes baseado nessa questão das alturas para não ter o dia fixo. E se acontecer, por exemplo, o que aconteceu aqui a gente teve em janeiro, nós ficamos 26 dias sem chover. E aí eu atrasei todos os meus cortes aqui por causa de altura, que não chegava nos 95. Isso também não vai dar uma atrapalhada ali nesse número de piquetes que foi simulado naquele sistema, ou o modelo permite que eu faça alguma modificação? Mas esse eu já dividi a área, eu não consigo mais mexer, né? Você entendeu a minha pergunta? Sim, claro. Não, é totalmente pertinente a pergunta. A questão é que é a seguinte, né? Como é que a gente faz um modelo? Se eu pegar o dado climático, né? Eu vou trabalhar um modelo desse para saber quanto que eu posso ter de piquetes, por exemplo, eu tenho que trabalhar com um ano de dados, né? Eu tenho que ter dados para isso. Então, dados climáticos, dados de entrada, luz, temperatura, né? Precipitação e quanto que eu vou aplicar de nitrogênio, pelo menos, né? Dá para se trabalhar dessa forma. E aí, o que acontece? Esses dados de entrada vão me dar, então, quantos ciclos eu posso ter em cada piquete. Aí eu consigo chegar no número de piquetes que eu teria por ciclo. Aí você Se a estacionalidade de produção é muito variada, verão, muita produção, inverno, pouca produção, o que acontece? Eu vou precisar de mais piquetes, principalmente ali, para atender o meu inverno. Então, eu vou aumentando o número de piquetes para atender o meu inverno, para todo dia eu ter pelo menos um piquete chegando a 95, por exemplo. Só que quando você faz todo esse aumento, né, do número de piquetes, você cria esse desbalanço, ou seja, na época do verão você vai ter muito piquete chegando. Então, o que a gente tem que fazer é o que eu falei, que a gente precisa atrelar a questão da produção com a conservação, com a suplementação feita do próprio piquete. Eu acho que esse é o intuito da gente trabalhar. Planejamento forrageiro. Mas a questão que você me perguntou é essa, assim, como é que eu faço para achar o número certo, né? Lógico que existem margens de erro e existe o seguinte, eu não vou trabalhar com um ano específico, eu vou pegar uma série histórica aí de dados de possíveis veranicos e tudo mais e trabalhar com segurança. Então, o modelo me traz essa segurança de falar o seguinte, olha,
na minha fazenda, para trabalhar com esse nível de adubação, com esse nível de produção da forragem, com a forrageira A, ou com a B ou com a C, eu estou simulando, dando 30 piquetes. Tem uma margem de segurança ali para eu trabalhar mais um, mais dois, né? Às vezes eu vou rodar o ano com menos, às vezes eu vou rodar um ano com mais. Então, dá para você ter ali um intermediário e achar opções para você fazer a margem de segurança. Igual quando você vai comprar tijolo para construir uma casa. Você compra lá a porcentagem de quebra, né? Então, isso dá para chegar no modelo também. Tá? Então, você pode trabalhar. E assim, se você quiser trabalhar um modelo maior e depois falar assim, eu fiz no meu sistema, no meu modelo, para trabalhar com 500 kg de nitrogênio. Aí eu vou ter um número X de piquetes. Não, mas agora eu vou trabalhar com 1 tonelada de nitrogênio por hectare. Estou jogando números aí altíssimos, né? E aí fala assim, então vou reduzir, agora o que eu vou fazer? Eu vou acabar com o piquete? Não, eu vou trabalhar, às vezes, dividir esse sistema em dois e vou trabalhar numa menor área do piquete, né? Então, realmente, depois da área montada, né, aí você tem que trabalhar em cima. Mas o modelo também trabalha isso. Eu tenho um número de piquetes, como é que eu conseguiria trabalhar? Tá? Quantos ciclos eu vou ter em cada piquete? E quando cada piquete chegar no inverno, como é que vai ser o padrão de resposta dele? Aí que eu vou ver se eu vou conseguir ter, se eu preciso de suplemento, se eu preciso de uma capineira, se eu preciso de silagem, de alguma coisa nesse sentido. Então, o modelo traz para a gente essa segurança de falar assim, esse que é o caminho. Tá? Aqui a gente consegue trabalhar. Então, é uma das grandes vantagens de modelagem, você poder fazer simulações. Você pode brincar, né? Você pode brincar um bocado, né, Márcia? Se diverte, né? Claro, com certeza. Tá? Tem uma pergunta aqui rapidinho que vou fazer, porque agora o Instagram me deu moral, não derruba minha live. Existe uma equação... eu achei que ia cair já. Falei, não, agora eu tô chique. Eu posso ficar 4 horas aqui conversando, mas não vamos ficar, porque o meu tem que acordar cedinho, que o meu tem projeto de extensão. O meu tem que estar na fazenda cedinho. Existe uma equação que nos dá uma média de quantos animais podemos começar e terminar o processo? Né? Assim, a área suporta tantos o ar, daí inicia com essa lotação máxima. Aí essa é a pergunta, se a gente consegue simular isso tudo. De novo, né? É a questão de suprimento e demanda. Né? Então, uma equação, quantos animais que eu posso começar o meu sistema? O seu sistema ele vai começar, o número de animais vai depender de quanto você produz de alimento. Né? Exatamente. Então, não tem como a gente falar assim, eu posso fazer um sistema assim, eu quero começar dos meus animais, eu quero ter 5 animais por hectare. Aí você tem que ver, né, fazer a conta inversa e falar o seguinte, então quanto que eu tenho que ter de área para produzir de comida. E aí eu chego em quantos piquetes para rodar esse sistema todo dentro do período, dentro da adubação que você faz, da água que tem. Então, dá para se fazendo essas contas de várias formas, tá? Mas o básico, gente, né, que está numa pirâmide aí de hierárquica de processo de produção em fazenda, a gente tem que fazer a demanda se ajustar ao suprimento. Né? É muito mais fácil você fazer a demanda, porque você controla a demanda, né? Número de animal, quanto que come, tira, coloca. Controla tudo. Do que controlar o suprimento, porque como a Janaína falou, o suprimento, deu um veranico de 20 dias, eu tinha planejamento esse mês para produzir 2 toneladas por hectare e produzir 1.500, e aí, o que eu faço? Né? Então, é mais fácil você ajustar a demanda ao suprimento. E aí, por isso que as medidas de produção são importantíssimas. Né? Então, a gente tem que começar na fazenda medindo forragem no pasto. Nós temos que começar por esse caminho. Sabendo quanto que eu tenho de produção, aí eu consigo controlar melhor, eu consigo prever esses veranicos, essas condições ruins e ter um estoque de ração, ou ter uma capineira, ou ter alguma coisa na propriedade. Se você não sabe nem quando você produz, né, Janaína? Papo para outra live aí forte. Se você não mede, você não tem controle de nada. Então, quando a gente fala de modelagem, controle, prática, risco, tudo está atrelado, está no orçamento que a gente faz dentro da propriedade. Tá? Então, é possível a modelagem trabalhar muito, ajudar muito nesse sentido aí. Tá? Um comentário que eu tô aqui pensando, se eu tô tendo essa conversa com você aqui, Márcia, é impressionante. Eu gostaria até de falar isso para os meus alunos que estão assistindo a live, porque eu vi que tem alguns estudantes meus aí. Eu sou uma professora, Márcia, completamente diferente do que eu era um ano atrás. Porque o tanto que eu aprendo com vocês que vêm aqui, vocês não têm ideia. Do tanto que vocês acrescentam nas minhas aulas, do tanto que eu melhoro como professora da área de floricultura e pastagens. É impressionante, assim, o quanto isso acrescenta. Então, há um ano atrás, quando eu comecei a primeira live, né, e até o Thiago, ele veio na terceira live aqui, o seu colega, vai fazer um ano agora da primeira live que eu fiz aqui, morrendo de medo de ninguém achar interessante e tudo mais.
o tanto que eu evoluí como pessoa, mas assim, acho que principalmente como profissional nesse aspecto, assim, eu tenho demais a agradecer a todo mundo que já veio aqui fazer hoje. Eu aprendi um bocado semana passada, estou sempre aprendendo em cada live que eu estou fazendo. Fica meu agradecimento. Mas, Márcio, para a gente finalizar, minha última pergunta aqui. Pessoal, as perguntas que nós não respondemos, tem até umas perguntas na caixinha aqui. Pode mandar para o professor Márcio, eu sei que se ele tiver um tempinho lá, ele é bem mais ocupado, assim, mas esse negócio de gestão é complicado. Mas pode me passar que eu tento passar para ele, tá? No WhatsApp e responder para vocês. Respondo sim, tá, pessoal? Pode mandar para mim ou para a Janaína, aí ela me passa, tá? Eu vi várias perguntas subindo aí legais, pode mandar na medida do possível. Bem coisa bacana. E algumas já foram respondidas à medida que o professor Márcio foi falando, tá? Márcio, eu vejo que hoje, né, a pecuária brasileira, ela já avançou muito e eu vejo também que ela tem muito mais condição de avançar, até porque ela precisa avançar, né? Porque até 2025, aí, 2030, nós vamos ter uma demanda muito grande por proteína de origem animal que vai sair do Brasil, né? E a ciência, ela está mais evoluída, a ciência da forragicultura e pastagem, eu acredito que ela está mais evoluída do que a própria pecuária. Então, acho que falta alguma coisa. O que você acha que está faltando para essa ciência sair da prateleira e chegar no produtor rural? Ou você acha que não falta, que o caminho é esse mesmo? Meu cachorro também está aqui querendo entrar aqui. Tá? Ele está batendo na porta aqui. Eu fechei para ele não incomodar, então está ali querendo entrar. Bom, gente, vamos lá, né? Uma pergunta muito, muito boa, né, Janaína? E assim, uma pergunta de difícil resposta, porque são muitos fatores que agem sobre o caminho que a pecuária vai levar, onde os produtores estão indo, porque isso é muito orgânico, né? Quando a gente fala assim de uma mudança, a gente fala do mindset, né? Uma mudança de pensamento, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, assim, hoje com o advento, por exemplo, das redes sociais, das informações, de um canal como esse que leva informação séria, de qualidade, né? Com lastro, eu acho que o caminho é por aí, é ter informação bacana. E vocês sabem que hoje tem muita informação que é ruim, então a gente tem que saber um monte de filtrar, especialista né? raso, né? Exatamente. Então, não estou querendo dizer que eu sou o bom e que tem os outros que são ruins, nada disso, mas as informações, elas precisam ser embasadas, né? Eu falo assim, hoje a Eveline na Priori Agro, por exemplo, passa uma informação bacana, porque ela é cientista, então ela estuda os papers para levar a informação. Então, é um canal que você pode seguir com certeza que tem informação de primeira mão, qualidade e embasada, né? Então, o que a gente tem que fazer, assim, do ponto de vista nosso, é melhorar o sistema de informação, tá? Para mudar a cabeça de fazendeiros, como vocês falaram, quer dizer, não faço, não quero fazer, não quero medir, não quero quantificar. Porque, na verdade, esses fazendeiros, o que eles estão deixando de legado para trás? Né? Eles vão deixar o que para os filhos deles? Né? Porque se os filhos deles não seguirem a carreira deles, eles vão parar na cidade. O que vai ser dessas fazendas? Né? Então, é uma questão muito complexa para ser medida, mensurada, mas o caminho para a gente mostrar o quanto que a pecuária tem força, o quanto que ela é rentável, o tanto que ela pode ser trabalhada com tecnologia, quanto que ela pode ser trabalhada com pessoas sérias, com pessoas, né, engajadas aí, está no quê? Está no conhecimento. Tá? E o conhecimento é gerado pelas instituições de pesquisa, pelas universidades, por pessoas sérias que querem o bem, né, da pecuária nacional. Independente de outras ideias, outros produtos que estão surgindo aí, a pecuária vai ser sempre muito forte no Brasil. O que a gente precisa fazer realmente é melhorar. Nós falamos no último Clubhouse que eu participei, né, que a área de pastagem no Brasil diminuiu, mas a produtividade aumentou. Então, nós estamos sendo melhores. Cada dia estamos melhorando. Né? E então, os fazendeiros estão melhorando. Então, nós temos que fazendeiros com mais informação, com informação que é bem passada. Eu acho que o que falta um pouco é essa tradução, né, que eu acho que é o que você está fazendo, que é o que a Evelina faz, que é o que a Camila faz, né, que tem aí, que é muito legal. Que é mastigar uma informação que às vezes é muito técnica, muito pesada e passar de uma forma simples e fácil para o fazendeiro. Então isso é inovar, né? E o fazendeiro que pensa em inovação, pensa em fazer da propriedade dele melhor por meio de processo de tecnologia, de inovação, de conhecimento, ele vai ser mais apto a receber um técnico, ele vai ser mais apto a adotar tecnologia. E hoje, gente, é o caminho. Quem não fizer isso vai estar cavando a sua própria cova, porque as atividades estão mudando, né? A inovação, a tecnologia chegou mesmo e chegou para ficar. Tá? Então, eu acredito que informação é muito importante, informação de qualidade e mudança de pensamento. O mindset tem que mudar.
Então, o fazendeiro não pode mais pensar de brincar de fazendinha. Ele tem que ser um empresário rural, ele tem que ter conhecimento de economia, tem que ter conhecimento de como as coisas estão indo, ele tem que usar ferramentas. E nós estamos aqui para fazer isso, para ensinar os técnicos a fazerem isso, né? Então, eles estão saindo bem. Os alunos, com certeza, estão fazendo diferença aí fora. Tá? Tá, gente, deu uma parada para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Márcio? Eu terminei, estou te ouvindo bem. Terminei Tá, o que não, eu ia então falar. tá bom. Tá todo mundo ouvindo, né? Tá. Ah lá, o Rodrigo acabou de me dar um oi, professor, aqui, porque é na propriedade dele que eu vou amanhã. Ele, oi, professor, viu, Rodrigo? Tô lembrando de você que eu tenho que ir amanhã. Ô, Márcio, assim, já falei o que queria falar em relação ao tanto que eu aprendo aqui com essas lives, né? Então, assim, de coração, queria muito te agradecer por esse bate-papo de hoje. Foi muito bacana, muito interessante. Você todo ocupado, mas aceitou. Então, fica aí meu agradecimento a você, tá? Carinhoso abraço, né? E vamos tentar trabalhar mais juntos aí, né? Aprender um pouquinho dessa área, tá? Se quiser fazer algum agradecimento, terminar aí, você fica à vontade. Então, tá bom, gente. Já passamos do horário aí, né? Janaína, pô, é um prazerzaço estar aqui, tá? Sempre que quiser me chamar, estou à disposição para participar, para contribuir. Gosto muito do canal seu, tenho acompanhado na medida do possível. E você tem transformado muito aí a questão da visibilidade da forragicultura, da pastagem, por meio do conhecimento, por meio desses canais, todos dos podcasts, né, dos convidados. Isso dá um trabalho, meu amigo, você não tem noção. Eu imagino, porque assim, eu não sou muito ativo em rede social, né, mas eu tento seguir hoje no celular, nos horários que eu tenho vaga, eu estou ouvindo, fazendo, vendo, sempre estou recebendo alguma coisa, porque realmente o trabalho administrativo da universidade é muito pesado, né, mas olha, eu tenho só que agradecer, tá, pela oportunidade de mostrar um pouquinho aí do que eu faço. Às vezes eu não estou muito nos holofotes hoje da pesquisa nacional, né? Estou trabalhando mais hoje no desenvolvimento institucional, mas é porque eu quero levar a universidade a um outro patamar, né? Outros objetivos, né, Márcio? Márcio? Uai, será que fui eu que caí aqui? Um pouquinho mais fora dos holofotes. Pessoal, vocês estão ouvindo mas ele? Mas estou indo bem. Ah, tá. Deu uma travadinha aqui, mas travadinha tá tudo você, bem. Tá? Mas não sei se o pessoal me ouviu. Tá, então, assim, agradecer, fui eu que travei. Agradecer aos meus colegas, né, que estão fazendo a minha vez no campo, enquanto eu não posso diretamente estar ligado, apesar de continuar com poucos projetos, mas eu continuo. E agradecer vocês e a equipe toda, todo mundo que está participando aí, tá? Estou à disposição. Obrigado de novo por tudo. Forte abraço a todos, né? E obrigado pelo prestígio aí de ter tirado essa hora para me ouvir. E como a gente não ia tirar essa hora para te ouvir, que é isso? Foi um baita de um aprendizado. Eu queria aproveitar, pessoal, para convidar vocês para a semana que vem, Dr. Roberto Giolo. Vem da Embrapa, vem conversar um pouquinho aqui com a gente. Também é uma pessoa fantástica, né? Também conheço o Giolo também. Tá? Ele vem para falar um pouquinho com a gente de integração lavoura-pecuária. Também tô. Alguém falou que está ansioso para a próxima live. Também estou, eu sempre fico ansiosa. Pessoal, um abraço para vocês. Márcio, muito obrigado de coração. A gente agradece em nome do GFOR. Pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E até quinta-feira que vem, porque quinta-feira é dia de live no perfil Forragicultura e Pastagens, viu? Um abraço enorme para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Um abraço para você. Tudo de bom. Obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso.